podcast do Rio Grande do Sul. Tá? A gente está reunindo aqui com um convidado especial, então conto com a presença de vocês ao vivo com a gente, vai ser muito massa. Isso aí, galera. Acha. Sabia que é bem de Bibas. Sabia que tem isso? Sabia. Ô, senta aí, Pedro, vai começar. 2 minutos, meu filho. Se falar em começar, pastor, você tá aí na live? Ô, eu acho que tu tira só um tequinho pro lado aqui pra mim, por favor. Aqui, ó, puxa um pouquinho pro lado, que isso tá bem na minha cara. Aí, obrigado, querido. Não, eu acho que piorou, Pedro. Eu acho que tem que ser pro lado de cá. Aí. Boa noite, galera. Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast da Missão, né? Muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa noite. Temos aqui uma turma super especial. Vamos ter um bate-papo bem bacana. Mas antes de eu apresentar os meus convidados dessa noite, quero pedir para que vocês compartilhem aí o link, né, dessa live, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todos os assuntos, né, que acontecem aqui na nossa base missionária, que é super movimentadíssima. Então, não se inscreveu no canal? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, vai lá no Instagram, né? Segue a gente e fique por dentro. E agora, boa noite, galera. Gente, estou aqui com essa turma de peso, né? Hoje, os nossos alunos do college. Estamos aqui com 4 estados. Animados, galera? Sim, muito, glória a Deus. Gente, nós estamos aqui desde as 7 sentados, né? E já estava rolando um podcast antes, né? Bem antes. Então, vamos ver agora como é que eles vão sair. Não, mas essa turma aqui, eles não são tímidos, tá? Nada de timidez. São bem falantes. E quero apresentar, né, a Tainá, aqui de Bagé. Bem-vinda, Tainá. Tainá representando o nosso Rio Grande do Sul. O Pedro de Fortaleza, né, Isso. Pedro? Bem-vindo. Deus abençoe grandemente tua vida. O Diego de Goiás. Isso e também. o Samuel de Alagoas. Isso aí. É isso aí. Bem-vindo, galera. Muito Gente, obrigado, eu sou muito ruim de decorar, né, nomes, mas estamos indo, né? Já estamos aí, já fechou o mês que vocês estão aqui na base já, né? Vai fazer agora, né? Isso. Alguns tem até mais, né? Já mês. estamos aí com um mês, alguns com um mês, alguns fechando um mês. Isso. E uma convivência diária, né? Eu tô aqui quase todos os dias, tendo o privilégio de conviver com vocês. E bora começar a conversar. E eu quero saber de vocês como que vocês chegaram aqui.
como que vocês ficaram conhecendo, né, a base missionária? Como que foi o desejo de partir, né, de saírem dos seus estados para estarem por aqui durante 8 meses intensos, né, buscando mais de Deus? Pedro, como é que foi, assim, tu conhecer, vir para cá? Para todos que estão nos assistindo, uma boa noite. É um privilégio estar aqui e ter essa liberdade. É muito especial estar aqui hoje, dividir esse tempo com vocês, poder compartilhar essa experiência. E eu espero, de alguma forma, através do que a gente vai comunicar aqui, poder te encorajar, tá, a se movimentar e direcionar a tua vida debaixo de uma palavra de Deus. E vale a pena. Sim. Bom, nós estávamos em Fortaleza no final do ano passado e nós já conhecíamos o Noé, que é um filho dessa casa. Sim, um obreiro e tanto. Bênção. Inclusive, o pastor Josequiel estava, alguns finais de semana atrás, na cidade de Irauçuba, que é a cidade do Noé. E lá eles foram fazer um trabalho incrível, né? No final do ano passado, o Noé ele fez o primeiro Vidas para Cristo no sertão do Ceará. Sim. E como foi maravilhoso poder compartilhar aquela experiência. Ele nos convidou para dar um apoio para ele, para dar um suporte lá com relação ao som, na parte também da obra no geral. Sim. E a partir do Noé nós conhecemos o pastor Josequiel no final da cruzada do Vidas para Cristo. E a gente foi apenas para ministrar, para servir. E a gente teve a honra, com certeza debaixo de uma direção de Deus, sabe, conhecer o pastor Josequiel e, numa simples conversa, receber uma oportunidade de estar aqui hoje. E não foi fácil, a gente, na verdade, ficou até sem reação. Sim. Quando a gente recebeu essa proposta, porque vim morar praticamente do outro lado do nosso país, né? No frio, né? No frio, minha nossa. Acostumado com o calorzinho do Ceará. E daí a gente não deixou a oportunidade em aberto para entrar em um tempo de oração. Nós recebemos essa oportunidade do pastor Josequiel e oramos, né? Antes de servir no Vidas para Cristo, lá do Nordeste, foi um preparo para uma outra escola missionária que nós iríamos servir já no começo do ano de 2024. E eu fui para essa escola missionária, foi 20 dias no sertão do Ceará também. E eu fui para essa escola missionária esperando uma direção e uma palavra de Deus para poder me movimentar debaixo disso, né? Sim. E a minha irmã recebeu uma palavra e ela confirmou com o pastor Josequiel que vinha. Só que eu não podia, sabe, me movimentar debaixo de uma palavra que Deus tinha lançado sobre a vida dela. Eu queria que Deus fosse específico para mim. E isso é muito importante, já para quem está assistindo também. Nunca se mova pela necessidade. Exatamente. Porque aqueles que se movem pela necessidade, eles esperam pelo que a terra vai produzir. E aqueles que se movimentam pelo propósito, aqueles que se movimentam debaixo de uma palavra de Deus, eles esperam pelo que o céu produz. Uau, E quando eu estava lá, passei os 20 dias no culto de encerramento de formatura da escola, Deus usou um pastor que é missionário, inclusive um dos diretores da Assembleia de Deus no Brasil, para liberar uma palavra no culto que queimou meu coração. E nossa, como eu já tinha ouvido aquela palavra tantas vezes, mas Deus falou muito forte comigo. Está lá em Mateus 10, versículo 37, que diz que aquele que ama os seus mais do que a mim não é digno de mim. Sim. E talvez, sabe, para você que nos escuta e para vocês que estão aqui hoje, pode ser muito simples essa palavra, sabe, muito clichê para quem tem esse costume. Mas Deus, ele queimou no meu coração porque ele sabia que a única barreira que estava me impedindo de tomar a decisão era a minha família. E Deus, ele trabalhou para que eu tomasse essa decisão. E hoje a gente tá, sabe, às vezes a saudade bate, mas eu quero dizer para você que eu tenho vivido um tempo extraordinário aqui. É incrível, né? Com certeza, e nós falávamos aqui antes de começar, de abrir essa live ao vivo, que nós podemos sim, sabe, ter uma vida tranquila aqui, porque esse lugar é um lugar de segurança, é um lugar de cuidado. Verdade. O lema dessa igreja é vivido de verdade. Exato. Esse lugar é sobre amar e cuidar de pessoas. E a gente se sente muito acolhido quando chega, né? Sim, Tainá, aqui do Rio Grande do Sul, né? De Bagé. A Justine já colocou ali, né? Minha conterrânea. O pessoal foi alguns missionários, né? Tivemos o primeiro Vidas para Cristo em Bagé. Então, um abraço aí para a Justine, para a igreja da Justine. Já tem uma turma inscrita de Bagé para vir, né? Para o Vidas, para o college do ano que vem. Então, um abração aí para Bagé.
E como foi, Tainá, a tua chegada aqui, o que te moveu a estar aqui? Na verdade, ano passado, em julho, se eu não me engano, do ano passado, eu estava ainda no 3º ano do ensino médio, então eu estava tentando entender o que era para mim fazer, o que era para mim escolher, mas eu estava muito ansiosa e falando, Senhor, eu não quero fazer algo que não seja da tua vontade. Sim. Eu não posso começar um curso ou uma faculdade, uma graduação, sem que seja com a tua vontade. E eu não sentia que era tempo, mas sempre com aquele segundo pensamento de que é tão importante, eu precisaria fazer, né? Como nós vemos um tempo que é muita necessidade de termos uma formação, de termos algo profissional. Mas eu sentia falando, Senhor, eu não sinto que seja agora, mas eu acredito que falei, Senhor, eu quero fazer, mas eu não sinto que seja o momento. Mas eu também não sei o que eu devo fazer se não for isso. Sim. E eu fui num intensivo de missões na cidade de Santa Maria, que foi organizado pela AME Luz das Nações, né? A igreja da AME. E quem, na verdade, estava comandando o evento era o pessoal do Vidas. Então foram os pastores. E eu não conhecia. Eu sabia que existia um projeto que fazia o Vidas para Cristo no planeta, né? Mas eu não sabia exatamente quem eram as pessoas, como que funcionava, eu não sabia. E lá eu descobri. E chamou muito a minha atenção, né? E eles estavam falando bastante sobre o Vidas, que acontece em janeiro, e chamou muito a minha atenção, mas principalmente o college, né? Que era realmente o que eu estava buscando. Então, assim, algo a longo prazo. Eu tinha outras escolas missionárias em mente, mas em nada dava certo e nada eu sentia paz. E ou era tudo um período que para mim não fazia sentido, eu sentia falando, Senhor, não é isso, eu sei que não é. E quando eu ouvi eles dizendo lá, eu falei, Senhor, eu acredito que seja isso. Então eu passei de julho até outubro somente em oração, sem contar para ninguém. Somente em oração para saber se era realmente isso que eu deveria fazer, se era isso que o Senhor queria de mim nesse ano. E foi aí que eu tive uma conversa com a minha mãe. E ela, muito sabiamente, com muitas palavras assim, enviadas do Senhor, ela me abençoou para fazer exatamente aquilo que o Senhor tinha dito, né? E ela sempre teve o sonho de que eu fizesse uma graduação, mas mesmo assim ela seguiu a palavra que o Senhor tinha dado e confirmou no coração dela, porque para mim era o que pesava muito, porque o desejo dela era que eu fizesse uma graduação, uma boa, né, para mim ter uma vida muito boa, mas além disso ela escutou a voz do Senhor. Amém. E para mim foi o que mais me chocou, falando assim, Senhor, é verdade, então é isso que eu tenho que fazer. Então eu falei com meu pastor abençoou, minha igreja me enviou para cá. E estamos aqui, vivendo esse tempo maravilhoso que já tem sido bênção, nos ensinando muitas coisas. Então, foi assim que eu cheguei. Acho que da turma tu foi a última a chegar, né? Foi a última a chegar, né? Agora os meninos acho que estão com 3 semanas aqui, mais ou menos. Se não mais, né? Isso. E eu tô com 2 semanas. Sim. Mas mesmo assim. Mas já tá em casa, né? Muito em casa. Já vi que tá super enturmada, bem em casa. E Diego, como foi a tua chegada para cá? O Diego veio de Goiás, né? O Diego veio do calor. A Tainá já acostumadíssima com frio, né? Bagé é muito mais frio que aqui, né, Tainá? Lá é bem friozinho. E tu, Diego, como é que foi a tua experiência de chegar aqui? A experiência foi muito boa. Antes de vir para cá, era só pro João Pedro vir para cá, né? Ele pediu para lembrar dele na live, eu tô lembrando de você, mano. O João Pedro era um discípulo meu. E aí a gente teve a oportunidade do Noé ir ministrar na nossa igreja, né? O Noé, ele trouxe... Noé, canal de bênção, né? Glória a Deus. E aí ele foi como missionário. Ele deu uma palavra, assim, muito, mas muito de Deus. E o João Pedro não conseguiu receber essa palavra, ele não esteve no dia. E aí eu comentei com ele, cara, o Noé, homem de Deus, foi lá e ele vai continuar com nós mais uns dias, porque a gente estava em tempo de conferência. E aí eu apresentei o Noé conversou com o João Pedro. E aí ali já... falou com ele, aí, você quer largar tudo por Jesus? E o João Pedro de primeira falou, cara, eu vou largar tudo por Jesus. Assim, bem na lata. Foi bem na lata. Realmente, foi bem na lata. Eles tiveram uma conversa e o João Pedro decidiu, assim, largar tudo. E aí, eu já sabia que eu também tinha a vocação missionária. Mas eu tinha muito medo de dar uma resposta para Jesus. Mas muito medo, extremamente medroso. Porque eu também tinha... outras áreas que eu atuava, né? Como a galera que sabe que eu jogava bola. Então, eu me programei minha vida toda para isso. E
eu tinha me inscrito para outros colégios, igual a Tainá tinha me inscrito para outros colégios. E quando foi chegando próximo do João Pedro vir para cá, eu senti um impelir de Deus muito grande. Tipo, acho que tá chegando sua hora, e aí você vai me responder? Quando que você vai sair da rasura? E eu lembro de uma frase que eu recebi, que também vai servir para outras pessoas, que é: andar com Deus não vai te custar nada, mas ser discípulo vai te custar tudo. E eu queria ser discípulo de Deus. Sim. Por mais que eu já andava com Jesus, por mais que eu já andava com Deus, eu queria olhar para as pessoas olhassem para mim e falassem: cara, esse cara tem uma intimidade que eu não tenho. Esse cara, ele tem uma paixão. Seu diferencial, né? Realmente o profundo, né? Ele tem uma paixão por Jesus que eu não tenho. Porque a nossa vida cristã não é a Bíblia que a gente lê, mas é a Bíblia que a gente apresenta através de nós. E faltando mais ou menos 4 dias para começar as aulas, foi quando eu decidi vir para cá. Sim, bem assustado, eu falei: cara, é isso que eu tenho que fazer. E faltando 4 dias, no segundo, 2 dias antes, eu cheguei aqui. E por mais que pareça que foi tudo muito fácil, há uma semana eu recebi uma proposta para voltar para casa, para me jogar bola onde eu morava. E aí eu me perguntei: cara, será que eu realmente estou aqui porque eu quero viver Jesus, ou eu vim aqui só para um oba-oba? Até para as pessoas que estão vendo essa live, Jesus, ele não trabalha com processos que ele vai te parar no meio desse processo. Jesus, ele não interrompe processos. Ele vai te levar até o final naquilo que ele te chamou. Ele vai te levar no final porque ele quer te honrar naquilo que ele está fazendo através de você. Então, a gente foi muito bem recebido aqui. A gente está sendo muito amado pelos pastores, muito amado pelo povo que já estava aqui. Sim. E o pessoal de Goiás já tem mais 2 amigos meus que estão prontos para vir para cá. Então, a gente sabe que isso daqui é algo que realmente vem de Deus. Sim. Não é nenhum oba-oba que a gente vê por aí. Exatamente. Essa é minha história. E o Sam, né, de Alagoas, Sam, a gente tem um casal lá, né, pertinho, o Vilar e a Luana, que estão lá, né? Um abraço pro Vilar e pra Luana. Estamos morrendo de saudade de vocês, mas eles estão lá, né, fazendo missões aonde tu conhece muito bem o lugar, né, Sam? Como é que foi a tua chegada? Como é que foi conhecer, né, aqui, vir pra base? Minha igreja, lá onde eu moro, né, em Alagoas, queria mandar um abraço para todo mundo aí, galera da base, minha família. Minha irmã tá na live assistindo aí. Um abraço, minha irmã. Um beijo. Abraço, irmã do Sam. E, bom, a nossa igreja lá, já conheci o pastor, né, daqui. E eles sempre foram assim de ter uma aliança, né, de ele sempre ir para lá. E uma certa vez o pastor comentou sobre a escola, né. E aí, na época, eu ainda não tinha terminado o colégio, nem nada, então eu ainda me sentia preso para ir, e ainda não era o tempo, né, de Deus. E então, na época, do mesmo jeito que está acontecendo agora com a Luana e o Vilar, aconteceu também ano passado com o William Neri e a Bruna Neri. Eles foram para lá. E aí, nessa época, eu tinha acabado o ensino médio. Tipo assim, no meu coração eu já sabia o que eu queria, né? Eu sabia que eu queria estar em missões, e meu coração queimava por isso, né? E minha família, assim, toda sempre foi envolvida com isso, né? Missões, então sempre fui bastante influenciado, assim, de uma forma positiva, né? De uma forma boa. Então eles sempre me falaram sobre isso, assim, me indicando o caminho certo, sempre falando sobre o propósito do Senhor. E aí foi, quando eu terminei o ensino médio, eu senti muito forte no meu coração o Senhor falando sobre missões. Então eu comecei eu já ia para a missão, né, como voluntário, mas eu decidi ouvir a voz do Senhor e ficar integral, né, no campo. E aí foi quando, na mesma época, o William estava lá, a Bruna estava lá, e eles me falaram sobre a escola. E aí eu lembrei, né, e eles começaram a falar, lá é um tempo muito bom e tal, e começaram a falar sobre a escola, e eu fiquei com aquilo. Cara, será que é isso? Será que não é? E aí eu comecei a orar nessa época, orar para saber se era algo do Senhor, porque eu tinha outras escolas assim também, como a Tainá falou, que eu estava muito indeciso, né, para onde eu iria, para onde o Senhor queria que eu fosse, né? E aí foi quando o Senhor me confirmou para vir para cá, né? Um tempo de maturidade e tal. Então o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso. E foi quando o pastor José Kel me deu essa oportunidade de vir para cá, e foi uma coisa assim muito alinhada, né? Algo muito forte de Deus, assim, que nos alinhou
E eu vejo assim, com a história de todo mundo aqui contando, eu vejo como o Senhor nos alinhou, né? De uma forma muito boa. Como o Senhor, ele, tipo, o plano dele é perfeito, né? Exato. A gente estava estudando algumas aulas com o pastor Carvalho e ele sempre fala sobre algumas histórias e conta como o Senhor, a história do Senhor é perfeita, né? Muitas vezes a gente não entende como o jeito dele fazer, mas a gente sabe que é perfeito. Sim. Mesmo no momento que a gente não entenda, tipo assim, a história de José, o tanto que ele sofreu, mas a gente vê no final Que tinha um propósito, tinha um né? propósito, sabe? Então, tenho certeza que foi muito isso que o Senhor preparou, sabe? Foi um momento em que o Senhor estava me guardando, sabe? Para esse momento agora, para eu estar aqui Sim. e aprender mais, sabe? Sobre missão e devoção. Então, foi com isso que eu vim para cá. Glória a Deus. E eu creio que, assim como todos vocês falaram, vocês foram alcançados por uma chama de algum missionário daqui, né? E vocês têm essa dimensão de que vocês serão os próximos a incendiar outros. Sabe? Agora vocês falando, cada um mencionou, né? Alguém que foi lá, alguém que viu ministrando, alguém daqui que incendiou vocês com essa chama missionária. Sim. E aí vocês agora, ao sair daqui, embora eu creio que todos vocês já tenham, né, ardendo essa chama, mas estar integralmente em uma base missionária durante 8 meses, imersos, buscando, estudando, essa chama vai crescer demais no coração de vocês. E vocês já pensaram nisso, sabe? Tipo, uau, eu vou sair daqui assim como algum dia alguém me incendiou para que eu estivesse aqui, eu vou ser referência para outros? Como é que vocês veem isso? Eu já estou pensando nisso. Eu vou tomar a frente agora para falar isso, porque os meus amigos, eles até falam aqui bastante que eu sou bem ativo nas redes sociais. Então, eu estou postando bastante do que a gente está vivendo aqui. Muita gente sabia que eu viria para cá, mas não sabia o porquê que eu viria para cá. Até então, pensaram que eu estava vindo para jogar bola. E muita gente está assistindo isso e está descobrindo isso também agora. Tá surpreso, até porque eu não né? falei que eu estava, os motivos que eu estava vindo. Eu guardei ali para mim dar um susto também nas pessoas, porque eu sabia que eu tinha muitos amigos missionários. Sim. E como eu comecei a postar frequentemente o que a gente estava vivenciando aqui, o cotidiano de aula, o cotidiano de estar na rua falando de Deus, a prática em si, a gente consegue perceber a dimensão que tem Deus. Porque já tem mais uns 3, 4 amigos. Eu acabei de mandar mensagem avisando para ele que o pastor abriu mais uma vaga. Assim, a vaga já está... Já tem gente para a vaga. E aí eu tô percebendo que a dimensão do que Deus faz através de nós. É óbvio que a gente está sendo usado aqui como um canal para ser atrativo para outras pessoas, mas a gente percebe que isso daqui que a gente está fazendo como um canal é tudo para a glória de Deus. Exatamente. Que a dimensão ela é exposta através do Deus vivo, não tem nada a ver com a gente. Exato, é com ele, né? E isso é óbvio que a gente é um canal, mas esse canal vai fluir mesmo que eu não esteja ali. Sim. Até porque quem precisa de Deus aqui sou eu, entendeu? Exato. Então tá muito perceptível que Deus está levando a gente a uma dimensão maior, que a gente está conseguindo chegar a outras pessoas e está sendo tudo através da glória de Deus. Tá bem propício isso. Que legal. E essa questão, assim, das aulas, sabe? Como é que vocês têm lidado com isso? A diferença de culturas, né? Vocês já tomaram chimarrão, vocês três? Eu não. O Pedro, eu vi o primeiro dia que Eu tomou não. chimarrão. O Pedro não gostou. Deu um golinho lá e não gostou, né? Mas espera chegar o frio, né, Tainá? quero Espera ver. chegar um inverninho, ver se eles não vão recorrer ao chimarrão. Não tomaram ainda? Eu tomei. Eu não. Tu tomou? Gostou, Sam? Gostei. Eu já tinha tomado outra vez, né? Mas agora, quando eu cheguei aqui, fui dar uma golada que minha língua toda. Fiquei 3 dias com a língua Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E tu, Diego? Não tomei. Ainda não. Sou acostumado com o café, então pra mim tá sendo bem Ah, difícil. mas aqui ainda bem que tem o cafezinho, né? Pular do café para o chimarrão é muito Não me difícil. desapegue do meu café do Nordeste. Aqui, ó, e falar do café, temos ele aqui. Aí, ó, cafezinho, eles estavam comendo antes da live, agora eles ficaram todos tímidos. E eu acho engraçado que todo mundo vem aqui e diz, não, mas eu não vou ficar tímido. Estão todos tímidos, Não, né? é por causa do Vem aqui, começo vem mesmo. aqui. Agora a gente começa Se Calma. olhar bem aqui tem um buraco. E olha só, vocês vão sair pra Argentina, né? Dia 6. seis. Semana que vem, né? A gente já teve um prático aqui que foi na Figueirinha, né? Tivemos um trabalho sábado
retrasado, Na quinta-feira. com as crianças ali. Vocês todos estavam? Eu não tava, eu tava doente. O senhor tava meio ruinzinho, né? Mas outros estavam. Como é que foi, gente? Primeira ida de vocês ali junto com os missionários, né? Nós trabalhamos ali com as crianças, tivemos uma tarde muito agradável na presença do Senhor. Queria que vocês falassem sobre essa primeira saída de vocês, né? Nós servindo em Jerusalém, né? Como o pastor nos ensina, nós temos o lema que vamos às nações, queremos ir às nações, mas antes de irmos, nós precisamos servir a nossa casa, né? Sim. Então, servimos a nossa cidade e foi bênção. Tinha muitas crianças, né, ali presentes. E como é que foi para vocês assim, essa primeira experiência aqui, né, na base? Porque eu acredito que vocês já tiveram as suas experiências, né, servindo, mas aqui junto da base, saindo junto, né? Como é que foi isso para vocês? Eu acho que eu vou tomar a frente agora dos meninos. Obrigada. Vai lá, Tainá. Na verdade, eu acho que é tão lindo ver o Senhor juntando tantas pessoas de culturas completamente diferentes, porque um gosta de chimarrão, o outro já não gosta de uma coisa que eu nem conheço o que é. Mas o Senhor, ele estende essa mesa, como o pastor José que eu sempre menciona, e como estava fazendo a pergunta de antes, né, de o quão longe o Senhor ele pode ir e nos unir aqui. Exato. E, ao mesmo tempo que ele nos trouxe de lugares tão diferentes, ele está trabalhando aqui na volta da igreja. A gente nem saiu para a Argentina ainda, mas ele juntou pessoas de culturas diferentes para um lugar aqui juntinho. E é muito, muito legal ver cada um tem um ponto forte, tem algo a agregar. E foi muito impactante o que a gente viveu no bairro Figueirinha. Foi muito impactante a gente indo de casa em casa, a gente vendo o desejo das crianças, de cada palavra que as pessoas davam, de cada música, de cada atuação que nós estamos fazendo ali, fazendo algumas peças de teatro. E a gente vê o impacto do evangelho nas crianças, das pequenas coisas, o Senhor ele trabalhando. As crianças sendo alcançadas, Sim, né? é muito lindo, porque às vezes a gente foca somente nos adultos, né? Na conversão dos adultos, mas trabalhar na inocência e mostrar ali os princípios desde o começo, é aí que a gente cria uma base forte para as crianças. Exatamente. E a gente começando esse trabalho nesses próximos 7 meses, ali, eu creio que vai sair muitos frutos daquilo que foi plantado na semana passada, no sábado, e também na quinta-feira, Na que quinta, nós estamos isso, agora. vocês fizeram visitas, né, na quinta. Sim, foi muito forte. Nós temos vários testemunhos, Muito depois legal. não sei se os meninos Sim. querem contar, que a gente viveu ali. Então, eu creio que o Senhor ele nos uniu de tão longe para trabalhar aqui perto. Sim. Né? E vai começar algo muito grande ali. Eu acho que é na diversidade que Deus trabalha, né? Nós somos tão diferentes quanto pessoas, mas todos temos o mesmo propósito, que é algo em comum, que é almas, né? Sim. Então, isso nos une como cristãos, né? Como missionários da casa do Senhor. Então, nas nossas diferenças, nós nos completamos e formamos uma base forte, né? Para ganhar almas, porque esse é o nosso propósito, né, Pedro? Como é que está sendo para ti? Como é que foi para ti o evangelismo? Na quinta tu também participou, né? Eu vi tocando violão. O pessoal da Figueirinha já está vindo nos cultos, né? Desde aquele sábado do evangelismo. Já tem dado frutos, né? Nesse final de semana veio... O meu esposo me falou que teve até também as crianças estão vindo também, né? Como é que foi, Pedro? Sabe, foi uma experiência incrível. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas e a gente se coloca à disposição disso, gente, vocês não têm ideia do quanto isso pode impactar o nosso vizinho, o quanto isso pode impactar a pessoa que está na nossa frente, que está passando a gente na rua, e o quanto isso pode impactar um bairro, o quanto isso pode impactar uma geração. E nós temos aprendido aqui que falar sobre o evangelho, pregar sobre Jesus, não é sobre uma colheita imediata, mas sobre o plantio, sobre lançar a semente. E aquele evangelismo na quinta-feira no bairro da Figueirinha, a gente pôde ver o quanto as pessoas estão lá, sabe, vulneráveis e abertas a receber o evangelho. As pessoas estão lá. E o Senhor, ele ministrava ao meu coração durante esse tempo que nós só precisamos ir. Exatamente. Nós só precisamos ir. E a gente, sabe, às vezes quer se travar por sempre pensar na resposta que vem de lá para cá.
Só que Jesus nos chamou justamente para a gente não se preocupar com o que vem de lá para cá, mas Ele nos habilita e nos capacita para nós sermos a resposta daqui para lá. Exato. Isso é muito forte. Sim. E como a gente pôde ver, sabe, lá no Ceará, a gente tem uma região e um estado, sabe, com uma tendência muito idólatra. E aqui a gente pôde ver, os pastores da casa já também nos alertaram sobre essa região, né? Antes de sairmos, os pastores já nos alertaram sobre o terreno que nós estávamos pisando. Então, assim, há todo um preparo, a gente não vai sem conhecer a comunidade. Então, assim, nós fomos muito bem instruídos para o que a gente estava fazendo ali. A gente foi com muita segurança, com muita certeza, né? E foi uma experiência diferente para mim, porque já no início, apesar de ser aluno, né, os obreiros me direcionaram a liderar uma equipe. E gente, foi assim, algo muito diferente, porque parece que escolheram para me dar lá uma equipe só de gringo. Na minha equipe tinha 4 nações. Né? Acho que isso é profético. Né? Acho que isso é profético. A gente estava lá com o Martin, né, que é uruguaio, que mora aqui na base. A gente estava com a Keila, que é da Argentina, o país que a gente vai estar se direcionando nas próximas semanas. E a gente estava também com a Carolina, que é do Chile. E os outros 3, contando comigo, nós aqui do Brasil, mas de regiões diferentes da nossa nação, né? E assim, foi muito legal compartilhar essa experiência. E eu estava em meio, sabe, em dúvida. Sabe quando você está com muita ferramenta na mão e você muitas vezes não sabe como você vai trabalhar com elas? E eu pude viver isso na prática, o Senhor me instruindo a como direcionar cada um ali, sabe, na hora, em cima da hora. E foi muito legal compartilhar essa experiência, ver pessoas de outras nações servindo a nossa nação. E nós, como obreiros dessa casa, como servos, como alunos desse lugar, sabe, estarmos à disposição para servir essa comunidade que nos recebeu de forma muito aberta, com muito amor. Foi muito bom. Eu acho que quando a gente vai a campo mesmo, assim, a gente vê, né, o quanto as pessoas estão desejosas de ouvir uma palavra, né? Bem como o Pedro falou, às vezes a gente fica esperando a reação de lá e não vai, mas nós já estamos, né? A palavra diz, os campos já estão prontos. Então, que nós possamos realmente ir. E as pessoas, elas precisam, às vezes, só de uma palavra, de um sorriso, de um abraço, sabe? O povo está sedento realmente por ouvir um evangelho genuíno, sem mistura. Um evangelho, sabe, de mudança de vida, né? Como o pastor sempre fala aqui, que nós denunciamos o pecado, mas damos um direcionamento. Então, não é aquela coisa só do apontamento. Não adianta eu falar que você está errado sem te direcionar. Então, a casa vive isso, essa questão do direcionamento. E eu vejo que as pessoas, elas estão perdidas, precisando ser direcionadas. E como é bom, né? Quando você sai a campo com isso, com esse direcionamento para poder dar para essas pessoas que estão sedentas, né? E essa diversidade, que nem as meninas, a Carol e a Kay, elas não falam muito bem o português, né? O Martin também não fala muito bem o português, mas a gente se entende, né? Isso que é legal, nós nos entendemos, rola um portunhol, rola umas mímicas e nos entendemos, mas o bacana, assim, elas também de outras nações saírem sem entender a nossa língua, sem entenderem os nossos costumes, né? Porque se aqui nós já estamos em estados diferentes, temos costumes totalmente diferentes, imagina outra nação, né? Outro país, e elas vieram em busca, né, também disso. Não, eu quero o profundo de Deus, eu quero sair do raso, eu quero o profundo de Deus. E vocês agora estão se preparando para ir para a Argentina, né? A primeira missão de vocês fora do país. Como é que tá o coração de vocês? Uau, muito ansioso, né? Não sabem. Vou chegar assim, Keila, me ajuda aí, né? Porque eu só você fala assim, como? Sim, claro. Mas assim, a questão de ir, sabe, de servir, de ir se aprofundar em outra cultura, porque eu acho isso importante também na vida de um missionário. É nós conhecermos, né, a cultura da onde estamos, né, conhecer o povo do lugar aonde nós vamos ir. Como que tá isso para vocês, sabe? Essa expectativa de vocês chegarem lá com essa bagagem que vocês já estão aprendendo aqui. O que vocês estão levando na mala? Não sei se vocês estavam na quinta, na célula, todos. Eu falei sobre isso, sobre a bagagem que nós estamos carregando, né? E o que vocês estão levando na mala para a Argentina? Cara, eu creio que vai ser um tempo muito precioso, sabe, lá. Tudo que a gente tá aprendendo aqui essa semana, sabe, e esses dias aqui,
eu creio muito que é algo que a gente vai usar muito lá. É algo que nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça o trabalho, né, em nós, para que a gente possa falar de Jesus para aquele povo, para que a gente possa levar o amor, sabe, para eles, para que eles sejam impactados por Jesus, que eles não só agora ouçam falar, mas que a gente aponte um caminho para eles. Exato, isso. Como você falou, né, sobre apontar um caminho. Muito bom a gente falar do caminho, só que onde é que esse caminho vai levar? Isso. Então a gente fala, ó, esse aqui é o caminho, esse daqui são os meios que a gente chega lá. Porque em várias culturas diferentes a gente vê que as pessoas têm uma visão errada, né, de como se chegar a Jesus. Eu vi um rapaz esses dias falando bem assim, inclusive no Figueirinha, onde a gente foi, ele falou bem assim, mas a gente sabe, né, que todos os caminhos levam ao Senhor. Aí, então, né? Então, cara, como é que eu te explico isso? Mas é justamente sobre isso, sabe, de instruir, porque a gente vê que tem muitas culturas que, tipo, confundem as pessoas. Isso. E aí levam as pessoas a acreditarem que o que elas ouvem é certo. Mas existe uma maneira certa de ir até Jesus. Não é de qualquer jeito, né? Então, a gente crê nisso, sabe? Que isso que a gente está aprendendo, a gente aprendeu sobre o plano da salvação essa semana. Então, esses métodos que a gente aprendeu é algo que a gente irá usar para que eles possam ir até Cristo da maneira correta. Não são todos os caminhos que levam a Cristo, tá, gente? Nenhuma heresia. E uma coisa bem legal é que na rua a gente pode, face a face, olho no olho com as pessoas, a gente pode compreender o quanto o evangelho ele precisa ser simples, cara. Sim. Gente, a gente passa aqui pelas manhãs, já abrindo um pouco aqui de como que está sendo a nossa rotina de aulas. As nossas aulas começam por volta de 9 da manhã, a gente vai até o meio-dia, né, em aula. A gente passa 3 horas aprendendo sobre um assunto para a gente conseguir traduzir o evangelho para uma pessoa em 5 minutos na rua. 5 minutos. Assuntos que passam mais de uma semana para aprender ele, né? E tipo assim, não é algo que a gente quer colocar teologia na cabeça da pessoa. A gente quer explicar, tipo assim, 5 minutos. Se a pessoa tiver 5 minutos, é isso que a gente precisa. Para que a gente explique, cara, a gente é pecador. A gente necessita de Cristo. Cristo morreu por nós. Por isso nós precisamos ir até Ele. Então, tipo assim, é algo simples, mas que é a verdade, sabe? A verdade está em Cristo. Então a gente direciona a pessoa para esse caminho, né, da verdade. E a gente, nos bairros onde a gente foi, no Figueirinha, a gente viu muito, sabe, uma carência de tipo, eu quero Jesus. Eu necessito, sabe? Desse Jesus simples, né? Desse Jesus simples, Val. Desse evangelho simples. Cara, e algo que me impressionou muito foi um testemunho que um rapaz contou quando a gente chegou lá. Ele falou bem assim, vocês são de que igreja? A gente é dali da AD Ágape e tal. Ali, vocês conhecem o Johan? Ali, a gente, sim, que é um missionário daqui, gente, da casa. E ele falou, cara, eu lembro que quando eu vim pra cá, eu não sou daqui, eu vim pra cá e eu tava procurando lixo nas lixeiras e eu sempre ia lá na igreja e o Johan me falou de Jesus. Ele na época ainda não falava muito bem português. E ele me falou de Jesus e ele começou a falar para mim, sabe, de uma maneira tão simples e como ele poderia me ajudar. E hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou, sabe, fazendo uma faculdade, ele falou. Que legal. E eu fiquei tipo assim, uau, como é importante isso que ele falou da semente, sabe? Quando a gente planta uma semente, mesmo que a gente não veja agora o fruto, mas a gente sabe que é o Senhor que dá o crescimento. E foi uma situação de 2 anos atrás, cara. Não. Entendeu? Nossa. 2 anos atrás. O Johan, como o Samuel falou, o Johan não falava muito bem o português. E o rapaz, inclusive, além de lembrar o nome dele, mencionou que ele não entendia o que o Johan estava falando, mas o Espírito Santo traduzia para ele o que o Johan estava falando sobre o evangelho, cara. Que legal. E tipo assim, eu acho que o Johan nem sabe dessa história, né? Mas tá sabendo agora, tá descobrindo agora. Não sei se alguém contou para ele, mas tipo assim, como é importante, sabe, essa simplicidade de levar Cristo. Sim. Por muitas vezes a pessoa acha que vai chegar lá e vai contar 3 horas de ministração para uma pessoa, mas não é assim, sabe? É algo simples, sabe? Levar e você vê que é algo que funciona. E que muda a vida, né? Muda porque a vida. o rapaz está fazendo uma faculdade, então mudou a história dele, né? Sim. E o que eu vejo hoje também, infelizmente, as pessoas elas olham a pessoa
por aquele momento e coloca um rótulo, né? E o missionário, ele não tem... Eu não posso rotular ninguém, eu não posso me rotular, entende? Então, eu preciso aprender a olhar para o outro com os olhos de Cristo. Então, quando vocês saírem a campo, sabe, tenham sempre isso. Não, eu tenho que olhar com os olhos de Cristo, sabe? Johan viu o rapaz, naquele momento, ele estava catando lixo, mas, né, o Johan olhou para ele, levou uma palavra que mudaria a vida dele. Foi exatamente isso que nós começamos falando, sobre aquilo que vocês carregam, que é capaz de mudar uma outra história. Não por nós, não por mérito nosso, mas é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Isso daí que você está falando, Júlia, é muito verdade. Porque lá na praça que a gente foi... A gente não foi evangelizar. É óbvio que a gente foi apresentar a Deus, mas a gente foi apresentar a Deus muitas das vezes sem falar. Sim. Um exemplo, eu estava como um bonecão. Exato. E aí eu tive a oportunidade de um dos meninos, ele percebi que ele era ali mais quietinho na dele, e ele grudou em mim, esse menino. Ele não conseguia ver minha face. E aí eu conversando ali com a roupa que eu estava, conversando com ele, conversando, eu percebi que esse menino não saía de perto de mim. E eu falei, cara, você não quer sair de perto de mim? Então todo canto que eu vou, você vai comigo. E aí a gente começou tudo que eu fazia, ele fazia ali junto comigo. Às vezes eu falava, cara, vai brincar. Ele, não, quero continuar aqui do seu lado. E depois eu tirei, né, porque tava muito calor. E aí quando ele ouviu minha voz, ele falou, cara, era você que tava ali comigo, não era? E aí eu falei, não, cara, não era eu não, era outra pessoa, não era eu não. E aí para mim foi muito perceptível, porque eu não precisei apresentar Jesus para aquele menino. Eu não precisei falar de Deus para aquele menino. Mas ele percebeu o carinho que eu tive com ele. Então, o apresentar de Deus, muitas das vezes, é também ouvir. E isso se reconcilia muito com a gente estar indo para a Argentina e com o que você falou aqui agora. Porque muitas das vezes a gente pensa que por ser um missionário, a gente já tem que chegar e já tem que dar uma palavra de Deus. Muitas das vezes, como missionário, a gente não precisa dar uma palavra de Deus. A gente precisa chegar e a gente precisa amar. Primeiramente amar, e aí depois eu preciso ouvir. Porque as pessoas, elas entregam o que ela precisa pra gente. E a gente amando, ela vai olhar pra gente e vai pensar, cara, esse cara tem algo diferente. Sim. Eu quero continuar andando com ele. E aí depois eu posso apresentar o Deus. É óbvio que existem algumas pessoas que a gente vai apresentar a Deus ali de início. Mas existem algumas pessoas que ela vai se atrair apenas pelo Deus que a gente vive, não pelo Deus que a gente apresenta. Então, se reconcilia muito, porque a gente está indo para um país na qual a gente não sabe falar a língua. Sim. A gente dá uma enrolada, né? Um portunhol ali e aí a gente tenta comunicar. Então, eu acredito que vai ter pessoas lá que a gente não vai precisar falar de Deus. Ela vai se atrair pelo Deus que a gente vive, pelo Deus que a gente tem. E aí as pessoas pensam que, nossa, eles estão lá e eles saem. Cara, não é assim. A gente está passando aqui dias intercedendo por um país, dias aqui gerando uma chama no nosso coração que alguns aqui ainda nem tinham essa chama. Exato. De sair para ir para outro país e pensar, cara, eu preciso orar por uma nação, eu preciso orar por um povo. Então a gente percebe que essa casa, ela é uma casa que Deus, ele é tão sucinto aqui que em todas as intercessões que a gente faz, em todos os momentos que a gente tem, Deus se manifesta de uma forma diferente. Porque ele é um Deus de renovo, ele não é um Deus que trabalha com a mesma coisa, ele é um Deus de renovo. Então, o que ele me mostrou ontem para a Argentina vai servir, mas eu preciso ter algo novo para me levar para lá. Exato. Entende? Eu acho que é isso. Sim. Acho que é ir colocando as bagagens espirituais dentro da mala, né? Sim. É nós enchendo, esvaziando a nossa mala dos nossos achismos, das nossas convicções e colocando realmente aquilo que Deus quer, vivendo o propósito, né? E quando se fala também, ai, que legal, né? Uma viagem missionária, eu vou ir para outro país. Mas não sabem também, tipo, né? Vocês aí estão correndo atrás, né? De recursos, estão, né? Se preparando, vão ser horas de viagem numa van. Eu não sei quantas horas, mas... Mas no mínimo 18 horas. Pois é, 18 horas, então, dentro de uma van, sabe? Parando na rua, né? Comendo na rua, como a missionária Josi falou aqui, né? Ela vai acompanhar vocês, ela é a cozinheira da galera, né? Que viaja. Então, assim, cozinha na rua, né? Chega numa cultura diferente. Então, realmente, não é assim aquela coisa... eu quero ser missionário por status. Se é isso, já começou errado, né? Esquece, porque o missionário, ele é aquele que realmente é servo, né? Então, vocês estão indo lá servir e levando, né, as expectativas de vocês. E eu tenho certeza que também querendo trazer algo de lá.
né? Não é só levar, mas certeza. também voltar com algo. Tenho certeza absoluta que cada um vai voltar com os seus testemunhos para contar, né? Querendo buscar algo de Deus, experiências com Deus, colocar em prática, né, as aulas que estão acontecendo aqui, que eu tenho certeza que, né, vocês já podem contar um pouquinho dos frutos das aulas, de como está sendo esse intensivo, né? Como vocês falaram aqui, tem aulas pela manhã, na parte da tarde tem algumas oficinas, né? Fazem oficinas de teatro, tem manutenção da casa, então assim, tem memorial que tem que fazer para entregar. Não lembro. Glória a Deus, Senhor. Essa semana, não me lembre. Então assim, é muito preenchida a agenda, né? Tipo, o dia de vocês é muito preenchido e muito preenchido com as coisas do céu. E isso que é o bacana, né? Tipo, não deixa aquele tempo ocioso, né? A gente chega aqui na base, por mais que vocês estejam de folga, por exemplo, tem um lendo uma Bíblia, tem outro escrevendo alguma coisa. Ou tem sempre alguém ali disponível para encher teu saco, cara. Eu senti uma indireta aqui, cara. Pra puxar, vamos conversar, tocando um violão. Alguém que não quer conversar e tá só dormindo. Isso também. Ah, tem gente que é só dormir também no dia da folga, Tainá. Eu senti uma indireta novamente aqui, gente. Eu senti. Produtiva hoje. Viu, Júlio? Eu já tenho... Antes da gente chegar na Argentina, cara, Deus, eu já tenho vivido assim, algo muito forte da parte de Deus. Tá? Eu tava sem nenhum recurso, cara, para ir. Entendeu? Sem dinheiro até para me manter aqui. E, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, eu quero reforçar aqui para você que se você ainda não acompanha esse ministério, a The Agape, se você ainda não acompanha o perfil Vem Pro Vidas, eu quero dizer para você que antes de chegar aqui já, o Senhor ele mudou completamente a visão e a mentalidade que eu tinha sobre missões. E vivendo nessa casa, compartilhando das experiências que nós temos vivido aqui, não só como alunos, tá? Mas como família dentro desse lugar, que esse lugar nos abraçou de uma forma muito especial. A gente pôde entender de uma perspectiva totalmente diferente o que é o campo missionário, o que é a verdadeira missão, que não tem nada a ver com gente que está ali, sabe, queimando por ir para a África e simplesmente está ali disposto a servir em outro país, e que o missionário é aquele cara que precisa viver, sabe, somente daquilo que tem, sabe, do pouco, e está sempre precisando de ajuda. E eu quero dizer para você que isso aí não tem nada a ver com missão. O missionário ele é um servo de Deus, o missionário ele é um filho de Deus, e o missionário ele é uma pessoa que tem necessidades, que precisa de suporte, precisa de ajuda, tá? E você pode ser um instrumento de Deus para levar essa pessoa que está com o coração disponível cada vez mais longe. Uma mensagem que muitas vezes você não foi chamado para levar, mas que você de alguma forma pode chegar lá, abençoando a vida de alguém. Então seja essa porta, seja essa mão estendida, seja essa força, e permita que o Senhor abra os teus olhos para aquilo que de fato é missão. Sim. É verdade. Até porque a gente se sente parte, né? Nós já falamos isso no podcast com o Johan, o Bruno e o Rafa, né? Sobre isso, que realmente tem uns que vão, mas tem uns que ficam e uns que mantêm. E é muito importante, entende? A gente se sente parte, né? Que nem agora nós temos a Luana e o Vilar que estão em campo, e nós, né, que estamos junto, as pessoas que estão apoiando, eles estão lá junto fazendo missão nos Ribeirinhos, né? Que é um lugar que necessita, né? Vem de lá, conhece a realidade, é um lugar também que necessita muito. Sim. Então, eles não estão lá a passeio, eles estão lá pregando o evangelho, levando, né, Jesus a esse povo que também precisa ouvir. Então, quando nós temos não, eu vou investir no missionário, eu estou indo junto fazer missão, né? Sim. As pessoas muitas vezes perguntam, tipo assim, eu já vi no Instagram de alguns pastores perguntando assim, eu queria muito saber se eu faço parte, se eu sou missionário, o que é que eu sou, qual é o meu chamado e tal. Daí o pastor Maicon, ele fala bem assim, cara, todos nós temos esse chamado missional, mas nem todos são os que vão para o campo, né? Tem aqueles que ajudam financeiramente, tem aqueles que oram. É como, tem uma imagem, eu não lembro de quem é, mas é uma imagem assim, um desenho, que tem alguém no fundo do poço e tem alguém com a corda descendo e tem alguém segurando a corda. Então, tipo assim, esse a visão missionária, né? Tem aqueles que vão buscar quem está lá no fundo do poço
e aqueles que seguram a corda, para Exato. que um desça. Exatamente. Então, isso é a missão, né? Se a sua pergunta é, cara, será que eu faço parte da missão? Sim, você faz parte dessa grande comissão que é a missão. Então, mas você precisa saber qual é a sua função no lugar, sabe, dessa grande comissão. Mas todos nós temos um papel muito importante na missão. Isso aí, todos, né? E só ressaltando o que o Samuel falou, todos nós fazemos parte das missões, mas a gente não pode esquecer que todos nós fazemos também parte do ID. E o ID, às vezes, não é ali tá mandando um dinheiro, tá mandando orações, mas é tá apresentando Jesus. Sim. Não me importa o lugar que você esteja, talvez seja no seu serviço, talvez seja dentro da sua casa. A gente tem que ressaltar aqui que o ID de Jesus, ele é para todos, não é para apenas uma classe ali no meio cristão. Eu sei que pode ser que você não ministre no culto, não esteja na equipe de louvor, mas você faz parte do reino. E esse reino precisa ser expandido. Então o ID é para todos. E, inclusive, Julie, eu quero ressaltar e já, sabe, aproveitar esse momento para honrar a vida do Diego que está aqui, que foi a porta aberta de Deus, cara, para esse tempo que nós vamos viver na Argentina. Amém. O pastor Carvalho estava lá fechando os últimos detalhes. Gente, está todo mundo com dinheiro já para depositar, que a gente precisa fechar os últimos detalhes para ir para a Argentina. E eu falei, pastor, eu ainda não tenho dinheiro, mas e se por acaso Deus fizer um milagre e mesmo depois dessa data prevista para vocês juntarem o recurso, eu posso entrar em contato com vocês? E aí o pastor falou, cara, fica um pouco mais complicado, entendeu? Infelizmente não vai dar, porque como é uma viagem internacional, a gente precisa fechar tudo e tudo mais. E assim, com poucos segundos, cara, o Diego se levantou na sala e disse assim, pastor, a ida do Pedro para a Argentina já está garantida, pode colocar o nome dele. Uau, que legal. E foi muito incrível, cara, isso. Deus te abençoe, Diego. Obrigado, cara. Esse muito incrível, talvez não tenha sido muito incrível, porque Deus já estava ali me incomodando. Cara, você precisa abençoar alguém. Você pede para ser canal de Deus e eu tô te dando a oportunidade para você abençoar alguém. E eu fiquei tipo, Deus, eu sei, não é você não. Acho que é o Satanás, não é Deus. E aí eu fiquei pensando, cara, Deus, se realmente for do Senhor, vai ter uma oportunidade assim onde eu não vou aguentar e essa brecha vai aparecer. Que foi, e aí do nada o Pedro soltou na aula, pastor, eu ainda não tenho, cara. E na hora eu senti o Espírito Santo me dizendo, você quer que pessoas te abençoem, mas quando eu dou uma porta para você, você não quer entrar nela, você não quer atravessar ela, você mesmo fecha. Uau. Eu peguei e falei, se Deus tá me falando isso, quem sou eu, né, cara? E aí foi a hora que Deus falou. Então é realmente um testificado do Espírito também pra gente perceber como a nossa equipe, como a nossa turma tá muito alinhada em Deus. Que legal, certeza, né? Muito unido, assim, né? Eu acompanho vocês juntos, assim, também no dia a dia, mas na célula, na quinta, né? Quando cada um fala, às vezes, um pouquinho, assim, eu vejo quão alinhados, sabe, vocês estão nas nossas conversas de mesa, né? Cada um nas suas diferenças, mas, como eu disse no início, no mesmo propósito. E vocês, né, estão todos muito alinhados, todos querendo isso. Claro que é apenas o começo, né, gente? É apenas o primeiro mês. Mas pensem que se vocês já estão vivendo, né, essas coisas tão extraordinárias em Deus no primeiro mês, imagina, né, no meio, mais lá pro final, sabe? E aí depois vai dando já aquele apertinho, assim, quando vem a formatura. Mas eu confesso que eu já tô sentindo agora, já. Sabe? Porque a gente se apega, né? Sim, eu falo, meu Deus, gente, 26 pessoas. Será que eu vou deixar de ver todos eles? Eu não quero, eu quero ver todo mundo. É muito ruim você pensar lá, né? Lá na frente é muito. Não vamos pensar no lá, vamos ver agora. Porque assim, é uma convivência 24 horas, né? O nosso coração não pode estar lá, né? Pelo que a gente está vivendo agora e pelo que Deus está fazendo. Mas a gente também não precisa ser mentiroso. E às vezes o nosso pensamento, ele pula lá na frente. Aí a gente fica pensando, cara, eu tô gerando amizade igual o nosso quarto. Os meninos começaram com a amizade, eu comecei uma amizade ali mais com o Samuel, não conversava tanto com o Pedro. Com o decorrer do tempo, foi se soltando o Leandrão, que tá aí na live, eu encho o saco dele o dia todo. E aí a gente para pra pensar assim, cara, eu não quero perder essa amizade com esse pessoal. Mas a vida missionária é isso. É usar Deus, as saudades. Porque o missionário,
que tá no campo, ele nunca tá no mesmo lugar. Deus Sim. sempre leva ele para outras coisas. Sabe que... Não chora, não chora. Esses dias eu até tava comentando, assim, porque nós viemos pra cá ano passado. Então, assim, eu já peguei o final, né, do college ano passado. Mas já tive, né, contato com algumas pessoas e tal. E aí, nossa, a mesa sempre cheia ali. E aí, depois, quando o pessoal foi embora, sabe? Aquela mesa vazia, só a galera Eu não tinha pensado nisso. Nossa, sabe? Dá um vazio, assim. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente fica feliz em ver que vocês vão estar voltando com bagagem, né? Como o Noé tá sendo uma grande referência, né? Ele que é o responsável por cuidar da igreja, né, a The Agape, lá em Irauçuba. Deus tem usado tremendamente a vida do missionário Noé. E eu tenho certeza que vocês vão voltar, né, ou não. Vai saber, né, se alguém vai ficar na base, Vai né? falando, Deus. Vai saber, né? O pastor Josequiel tá assistindo a live. Aí, ó. Aleluia. Vai saber, né? Que não vão ficar aí alguns, mas os que forem, sabe, vão voltar com muita bagagem, né? Para poder ser referência, para poder servir muito mais, sabe? Incendiar outras vidas. E não é... Eu acredito que quem passa realmente por esta escola missionária vive realmente o propósito, não volta, sabe, com uma chaminha qualquer. Ela realmente volta com uma chama, não uma chama de um movimento, não uma chama de uma emoção, mas uma chama pautada na palavra do Evangelho. Sabe, uma chama enraizada. E aí eu tenho certeza que vão enfrentar as suas dificuldades lá fora, mas essa chama que é acendida durante esses 8 meses, pautada, enraizada, balizada na palavra de Deus, ela não se apaga, né? Se eu não me engano, acho que é Isaías que ele diz que todas as vezes, mesmo que os amigos venham a falar coisas mentirosas sobre ele, que julguem ele, que desafiem a ele, a sua fé, se ele tenta parar, há um fogo nos ossos que não deixa parar. Que não deixa parar. E essa palavra ela tem perseguido os meus últimos dias. E eu ainda falei para algumas meninas no quarto de que a gente sabe que a gente vai sair daqui com um fogo que não deixa se aquietar. Sim. Se a gente sair. Se a gente sair. Pois é, olha só, Aleluia. falando em acho que se o sair, pessoal deixa eu tá meio perguntar. apaixonado por Gente, aqui. tem uma pergunta aí pra vocês. Qual é a expectativa de vocês pro fim da escola? Rapaz, eu não tenho expectativa, eu mesmo não tenho Não faz essa expectativa, né? Porque acreditamos que o final, né? Talvez não tenha, né? Talvez permaneçam, Brincadeira. né? Talvez Brincadeira. fiquem aí. Mas é difícil você pensar nisso. Porque por mais que a gente tá brincando que algumas pessoas podem ficar, é óbvio que não é uma brincadeira, tem pessoas que vão Sim. ficar. A gente também precisa pautar que tem pessoas que não vão. Sim. Tem pessoas que vão voltar. E eu já percebi que, às vezes, eu conversando com um amigo aqui, e isso vai muito com o que você acabou de falar aqui pra gente. Às vezes, a gente começa a pensar em como que vai ser sobre a gente encontrar coisas que a gente deixou para trás. Coisas que a gente deixou e a gente não resolveu isso antes de vir para cá. Porque todos nós deixamos algo para trás. Sim. Eu deixei a minha família, eu deixei a minha igreja. A gente deixou muita coisa para trás. E a gente começa a pensar nisso e a gente começa a relutar, porque às vezes a gente pensa, cara, se eu ficar aqui, eu não vou precisar bater de frente com coisas que eu vivenciei lá, com coisas que talvez eu nem consegui resolver. Mas a gente também pensa, mas para algumas pessoas que já sentem que vão voltar, a gente pensa, mas eu também preciso resolver algumas coisas, como homem, como mulher. Eu preciso dar uma resposta em Jesus, porque até quando Jesus ali está em silêncio, ele está falando com a gente. Sim. Em momentos ali que a gente está no nosso cotidiano, em momento de prova, o professor, na hora da prova, ele nunca tá falando. O processo da prova, ele nunca está falando, mas depois existe uma resposta. Sim. Então, é bom ressaltar sobre as pessoas que vão ficar, mas também é muito bom falar sobre as pessoas que vão voltar para casa, porque, como você falou, eles não vão voltar mais com emoção. Isso. Não tem mais espaço, porque a escola não dá mais essa liberdade para a gente. A gente está tendo um estudo aqui e a gente está trabalhando com pessoas que elas ensinam a gente a parar de ser crentes almáticos, que infelizmente tem muito no nosso meio. A gente não anda mais
como um crente almático, a gente anda como um crente que é uma lacuna do reino, que a gente sabe que, cara, se eu voltar, isso daqui não serve mais para mim. Agora eu tenho uma posição e eu vou vivenciar essa posição na autoridade de Deus, porque não vem mais de mim, só vem de Cristo. Até porque uma das coisas que é trabalhado muito aqui é sobre a questão de identidade, né? Então, quando nós sabemos quem somos, não importa, né, o que venha, nós não quebramos, né? Não, sabe? Porque cria uma raiz. Sim. Então, quando nós sabemos quem somos, nós estamos prontos a enfrentar as coisas lá fora, né? No Vidas, que é uma escola que acontece aqui durante o planeta, é muito trabalhado isso, a questão da identidade. Nós levamos os jovens, né, para evangelizar nas ruas quando está acontecendo nos dias da festa, mas até eles irem para o evangelismo, são 8 dias, 9 dias de preparo deles. Todos os dias eles têm aula, manhã, tarde, culto à noite. Então, assim, é um intensivão, onde eles são preparados antes de ir evangelizar. Porque quando eles iam evangelizar, eles já estão, sabe, com aquela postura firmada em saberem quem eles são. E eu creio que vocês vão voltar com mais identidade, sabe? Realmente firmados a sua identidade e pronto, realmente, para esse enfrentamento de quando chegarem lá, resolverem aquilo que precisa ser resolvido com a pauta no evangelho, né? É a convicção, né? Porque a gente estava ainda falando das aulas que a gente tem a semana. A gente teve um tema que a gente tratou a semana inteira. E que é o que traz a convicção da verdade, que é o que traz a convicção da palavra para o nosso coração e que, na verdade, resulta em 5 minutos, como a gente estava falando. A gente tem a convicção da semana inteira no nosso coração, toda a verdade pautada em nós, mas o que realmente vai importar é os 5 minutos que a gente tem parado com alguém. Né? Então, a gente faz, por exemplo, no Vidas, passa todos esses dias preparando o nosso coração, firmando o nosso coração na palavra para chegar em uma pessoa e, às vezes, ter 2 minutos e meio para poder falar sobre a palavra. Então, é isso, eu acho que a escola tem tratado, principalmente nessas semanas aqui que eu tenho vivido, é firmar o nosso coração, a nossa verdade, a nossa identidade na palavra e depois nos levar para poder, na simplicidade, explicar aquilo que já está convicto em nós, no nosso coração. Rapidinho, só ressaltando aqui, porque pode se tornar um corte depois do pessoal que está lá embaixo, né? Eu falei lacuna e não é lacuna, ok? É coluna. Eu escutei algum sorrindo aí embaixo e deve ter sido disso. Então, só ressaltando aqui, né, pessoal? Aleluia. Glória a Deus. Fala, pai. Que às vezes ali na emoção a gente se empolga, mas lacuna realmente coluna, né? Firmados. Vão me tratar como... Aproveitar aqui, ó, a Justine lá de Bagé, tua conterrânea, ela escreveu aqui: os pés que pisam no solo fértil da Igreja Ágape jamais voltam iguais a como chegaram, e o fogo jamais se apague. Então, ela, né, a gente já comentou sobre ela veio no Vidas e ela tá incendiando Bagé, né? Ela tá realmente com esse fogo aceso. Então, a Justine, ela é um testemunho, né, do que o Vidas, né, é capaz de fazer, o que, né, um pouco, tipo, o Vidas, ele é um mini college, né? É um super intensivo de 10 dias, 15 dias. E muda vidas, entende? Muda, realmente, não tem como, né, sair daqui e ser da mesma maneira, sair daqui e realmente eu não levei nada. É impossível, né? Porque com um mês você já tem bagagem. Imagina com 8 meses, né? 8 meses de aula, 8 meses de intenso, né, Pedro? Sim, com certeza. É um período muito intenso, cara. Faz 30 dias só que a gente está junto aqui. E algumas pessoas que chegam, inclusive eu e a Carol, a gente teve a oportunidade de chegar uma semana antes, e os alunos que foram chegando depois, a gente foi abraçado assim, com um amor tão caloroso nesse lugar, que a galera que ia chegando, a gente já ia passando as instruções, o pessoal assim: cara, vocês estão aqui há quanto tempo, entendeu? Cara, a gente só chegou há uma semana, cara, parece que vocês já estão aqui há 5 anos, entendeu? Então, assim, é muito, muito especial, sabe, dividir essa experiência. A Igreja Ágape, a base do Vidas para Cristo, gente, é uma família. É uma família. E realmente a gente fica muito unido, né? Tipo,
Claro, tem aqueles que a gente, sim, tem um pouco mais, né, de intimidade e tal, mas fica todo mundo muito unido pela questão de estar junto todos os dias, fazem as refeições juntos, né? Tem horário para dormir na semana, né? Então, o pessoal já tá perto. tem horário para dormir na semana, tem aula, né, pela manhã, o horário tudo certinho. Então, e isso faz com que vocês fiquem juntos, né? O Pedro, ele tá aqui com a Carol, né? A Carol é irmã dele, então o Pedro tem uma parte da família junto, né, Pedro? Além da família toda nova que ganhou, né? Pedro veio, né, com a irmã. O Diego tá com um amigo, né? Então, assim, também veio com isso. Conhecíamos há 12 anos. Exato, então um amigo de 12 anos, né? Que é um querido também. Mas, assim, a questão de vocês estarem aqui e ganharem uma outra família tão diferente, com culturas tão diferentes, com né? Até o falar é diferente, né? O oxi, tchê. E daí... O ti, né? Do pessoal de Alagoas. Entende? É uma família, vocês estão numa família de irmãos totalmente diferentes, sim, mas que ao mesmo tempo se juntam. Como é que tá sendo, assim, lidar, sabe, com essas diferenças, com essas, né, essa diversidade de culturas? Eu percebi que o Pedro quer falar, mas antes dele falar, a irmã dele falou aqui, ó. Já estou com as tendas para armar aqui. Tô falando. Eu vou deixar pro meu amigo Pedro, né? Então, né? Eu já tô apontando, afiando as estacas, entendeu? Ela tá ali com os lençol, tô afiando as estacas aqui. Então, assim, cara, viver em comunidade é um desafio, né? Porque a gente chega nesse lugar e encontra culturas diferentes. Muitas pessoas que moram aqui já no Rio Grande do Sul, brasileiros e tudo mais, e compartilhar também cultura de pessoas que estão em outro país é um desafio, né? E às vezes a gente se pega assim falando gauchês, falando um pouco do espanhol, e para quem tá de fora, às vezes olha assim, acha que a gente tá querendo, sei lá, se aproveitar do momento para se achar e tá... Não, mas na verdade é porque a gente tá tentando adaptar, entendeu? A nossa realidade para aquele irmão, entendeu? E eu pude vivenciar isso na prática porque, por exemplo, a minha equipe que foi pro evangelismo, né? A gente tinha 3 pessoas que falavam espanhol, né? E tanto não entendiam quanto também não sabiam se expressar um pouco no português. E o Espírito Santo foi nos conduzindo ali para a gente saber aproveitar cada um. E é muito legal essa troca de aprendizado, essa troca de ensinamento, sabe? Entender um pouco mais sobre a cultura um do outro, dividir o espaço espiritual, mas também o lado humano. E aqui eu já reforço também outra realidade sobre o contexto missionário real. Gente, ser missionário não é ter uma vida solitária. Exato. Ser solitário não é você estar na sua casa e você receber uma palavra de Deus no teu coração de que tu vai morar numa ilha sozinho, entendeu? Mas ser missionário é também sobre ter uma família. Sim. É sobre ter com quem contar. É sobre ter folga na segunda-feira, entendeu? Depois de uma semana, de todos os dias, 3 horas de aula, intensivos de prático, de evangelismo, sabe? É compartilhar a comida, é vivenciar esses momentos. E isso tem sido muito rico, tá? E eu estou muito feliz, gente, por estar aqui e dividir esse tempo com vocês, né? Existem os desafios, mas tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo quando a gente sabe que, de verdade, a gente pode compartilhar esse ambiente de comunidade, esse amor verdadeiro, não fingido, sim, entendeu? Porque o mesmo Diego que eu olho para brincar é o mesmo Diego que eu também brigo para ele não colocar as coisas em cima da minha cama. Oh, Deus, eu tô sentindo. Mas assim, como a gente está no mesmo espaço, a gente aprende a entender sobre o respeito, a honra. O limite. Exatamente, o limite. Entender que esse é um ambiente familiar que, sim, inclusive, dividindo esse espaço também com a minha irmã, né? Em casa, a gente tem esses momentos de discussão, de briga, às vezes faísca, às vezes dá choque um com o outro, mas eu não deixo de amar porque é meu irmão. Sim. A gente para um pouco, às vezes, de se falar, mas depois a gente está ali tudo certo. Porque é família, cara, exato, é irmandade. E é isso, né, que vocês vivem aqui, tipo, esse olhar, né? Do meu irmão, não é meu irmão, porque vocês vão chegar juntos ao final desses 8 meses de escola, então vão andar juntos, né? E é algo assim que eu vejo também que é algo que nos ensina muito, sabe? Essa parada de viver assim em comunidade, e a gente, quando um erra, o outro reconhece que tá errado, e aí chega lá e, mano, me perdoa aí que eu sei que eu errei com você, falei alto, tá?
Então, tipo assim, isso é muito importante porque trata isso também na gente, sabe? Sim. O de pedir perdão, o de reconhecer que está errado. Então, são várias coisas que, vivendo assim em família, a gente morando tudo junto, né? A gente vê isso. E a gente é empurrado para isso na escola, por quê? Porque a pessoa justamente que você brigou de forma involuntária vai ser o teu parceiro de evangelismo, cara. Entendeu? Então, assim, ó, se cuida, esquece. E também é importante ressaltar que às vezes as pessoas pensam que quando for pro campo missionário, para uma escola, ela já vai chegar enturmada com o pessoal. E, cara, não vai chegar enturmado com o pessoal. É muito difícil o contexto ali para você se acostumar com as pessoas. Um exemplo, a gente, quando chega, a gente percebe que tem pessoas mais abertas e tem pessoas mais fechadas. Sim. Eu, por exemplo, sou fechado. Então, imagina se fosse comunicativo e falante, né? E aí Imagina se fosse receptivo. É o que eu ia falar. Eu me tornei alguém muito comunicativo, porque aqui não é um contexto, às vezes, de igreja. Que você vai e você vê a pessoa uma vez no domingo, uma vez na quarta-feira. Aqui você convive com a pessoa. Sim. Então, até para quem é muito fechado, Cristo ele te mora olhando para você falando, cara, você pode ser muito fechado, mas você precisa se adequar à situação. Exato. Porque quando você estiver no campo missionário, quando você estiver em outro lugar, você não vai poder ser fechado. E aí eu falei, Jesus, e aí? Eu sou acostumado a ser fechado, sou acostumado a ser mais na minha, mas eu estou convivendo com muitas pessoas. O que eu faço, Jesus? E aí Jesus falou, estica suas tendas. Abre espaço pro pessoal. Começa a se comunicar, porque você só vai conseguir se sentir bem. E para mim tem sido muito difícil, porque a saudade da família é muito intensa. Sim. É muito intensa. Minha mãe tá assistindo e ficar longe da minha mãe é muito difícil. É muito difícil. Por mais que eu jogava bola e tinha um cotidiano mais aberto de jogar, estar em outros lugares, mas ficar longe da família sabendo que eu vou ver minha mãe daqui a 8 meses é muito difícil. E Deus ele é tão perfeito que com 1 mês eu estou conseguindo perceber agora que eu tenho outra família. O pastor Carvalho, ele me mandou mensagem, vamos conversar, me conta como é que tá as coisas. Aí eu desci lá embaixo esses dias, ele falou, e aí, como é que tá o coração? Então você percebe que Deus ele não vai te deixar desamparado. Sim. Por mais que seja difícil no começo, Deus não deixa ninguém desamparado. Isso. Deus ele não é aquele pai que a gente presencia, que a gente brinca muito, que deixa o filho e vai comprar cigarro. Deus ele não é esse pai. Deus ele é um Deus que ele vai estar com você a todo momento. Então é muito bom a gente ressaltar isso. É difícil no começo, mas vai dar tudo certo, porque não é como começa. E aqui eu vejo que a gente já falou também sobre isso, que Deus, ele nos coloca assim, né, os mais velhos, tal, um amor de mãe, de pai, sabe? E eu acho que acaba, né, suprindo um pouco essa falta de vocês, assim, no sentar de mesa, sabe? Aquele olhar assim, hoje ele tá mais quietinho, vamos lá conversar, sabe? E hoje não deu aquele sorrisão, vamos lá conversar para ver o que aconteceu. E eu queria já aproveitar esse momento para, sabe, valorizar e honrar, sabe? Porque antes de chegar aqui eu já respeitava aquilo que os pastores dessa casa carregam. E eu queria honrar eles nesse momento, né? Através de uma frase que o nosso pastor José Kel, ele fala que é: o que é o missionário se não alguém que vive de saudade? Verdade. Uau. E isso é muito, muito forte. E como nós somos preparados através disso. Nós temos uma base familiar, amorosa, nós temos pessoas que cuidam de nós de verdade, que dividem o lado humano, o lado espiritual, e juntos nessa identidade a gente prossegue, mas isso não anula a gente de sentir essa saudade de casa, Sim. de não lembrar da família, sabe? Como nós falávamos aqui anteriormente, né? A Júlia perguntando como que era um pouco do nosso cenário, onde a gente morava, sobre o trabalho, sobre a vida familiar, a vida secular, e como é difícil, como é desafiador, sabe, a gente muitas vezes ter que queimar as carroças, mas, gente, eu quero dizer para você que esse lugar, de fato, tem sido não só uma base missionária, mas uma base familiar, que nos prepara também para esse lado, para enfrentar essa barra. E os pais aí, as mães que estão nos assistindo, né, podem ficar tranquilas, né, que vocês estão amparados, né? Foi o que eu falei no podcast com as meninas aqui, né, a pastora Ana, a Lê e a Josi, sobre isso, sobre quão seguros, né, nós pais, porque minha filha, né, está aqui como servindo a casa, mas ano que vem vai ser aluna do college também. Então, meu coração como mãe, ele fica tranquilo,
porque eu sei, entende, o respaldo que essa casa dá. Então, aos pais aí, né, desses alunos queridos que estão nos assistindo, né, fiquem tranquilos, porque eles estão sendo, além de ensinados na palavra, mas estão sendo muito amados, né? Cada um de vocês estão sendo muito amados aqui. Sim, inclusive minha mãe e meu irmão que estão assistindo. Um beijo pra vocês. Tô morrendo de saudade. Deus abençoe, viu? Amo Esse é o vocês. momento de vocês mandarem um alô pra mãe de vocês, senão vocês vão arrumar um problema. As mães aí dos meninos, coloquem aí, mãe do Pedro aqui, pra mim ver o nome, ó. A dona Rosane, a mãe da Tainá. Ela colocou aqui, mãe da Tainá aqui. Um beijo. Que Deus abençoe. E se eu perguntasse pra vocês, como é que tava a mala de vocês quando chegou e como é que tá agora? A mala que eu falei da quinta da cela, a mala espiritual de vocês, a bagagem. Como é que tava quando chegaram? Resumidamente, assim. E como é que tá essa bagagem agora? Rapidamente, o pastor Carvalho me ensinou que eu não sei de nada, cara. Eu não sei de nada, cara. O que eu sei é que eu não sei. Eu preciso aprender, A viu? frase que mais fez sentido pra mim, só sei que nada sei. Cara, Me deram outra mala. Vazia, Pedro. o pastor Carvalho, ele é um mestre, cara. Ele realmente é um mestre. A gente pode falar isso com autoridade. Ele é Gosto um muito de mestre ouvir da ele pregar palavra. também. Ele é um mestre da palavra. Sabe que Deus... Eu não sei se a gente já falou pra ele isso, eu acho que não. Mas quando nós viemos aqui, nós viemos em um culto, né? Estava acontecendo algumas coisas, e aí teve um domingo que nós estávamos em casa, e aí o meu esposo disse, né? Faltava 10 minutos para as 8. E aí eu disse pra ele, eu levantei assim, pulei por cima dele da cama, botei uma roupa e ele disse, o que tô fazendo? Eu disse, bota uma roupa, nós vamos pra primeira igreja que nós achar. Porque é impossível nós ficar um domingo à noite em casa. E aí saímos de casa e aí ele disse, onde nós vamos? Eu queria numa igrejinha na esquina de casa. Ele, não sei o quê. Aí eu disse, vamos lá na Ágape, porque ninguém nos conhece lá. E eu tenho certeza que foi um direcionamento de Deus. E quando nós chegamos aqui, nós sentamos na última cadeira, lá atrás, bem escondidinho. E era o pastor Felipe Carvalho que estava ministrando. E Deus usou a vida dele tão forte naquele dia, sabe? E ele falava sobre isso, sobre não ter medo de ouvir a voz de Deus, sobre largar as coisas que nos prendiam de avançar, sobre viver um evangelho verdadeiro, sabe? Sobre realmente viver aquilo, ouvir a voz de Deus, não ter medo de ouvir a voz de Deus. E eu lembro o quão forte soou aquelas palavras, sabe? Dentro do meu coração. E Deus ministrou muito, muito a minha vida e a do meu esposo, né? Através da vida dele. Ele foi muito usado por Deus para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E sem falar diretamente conosco, né? Ele foi muito usado no altar para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Deus usou muito a vida dele, né? E ele, a pastora Ana, são uma bênção aqui na casa, né? A pastora Ana está sempre envolvida com todas as coisas, né? Eu amo a vida dela, amo, né, o que ela carrega. E é muito bom, né? Ter pessoas ao nosso lado nos ensinando com amor, com respaldo, com verdade e convivência, que é o melhor de tudo, né? Vivência, porque uma coisa é a gente falar na teoria, mas vocês serem ensinados por alguém que vive, né? Vocês estão sendo... Eu acho que ele é quem ministra mais aulas, né? O pastor Carvalho. É alguém que vive em uma base missionária. Então, isso é algo que eu acho que fortalece ainda mais. Espera aí, o meu professor é alguém que mora em uma base missionária. E é muito, muito legal, e foi algo assim que não é que me chocou, mas mexeu muito com a realidade que eu estava acostumada sobre pastoreio lá no Ceará. Porque... E essa minha fala não vai direcionada a nenhuma igreja específica, mas sobre um reino, né, em geral, que muitas pessoas deturpam essa ideia sobre a liderança e a honra no evangelho. E Jesus, ele desconstruiu isso de uma maneira muito, muito simples e diz que aquele que quer ser maior, que seja o servo, que seja o menor. E nós temos vivenciado isso na prática, sabe? A mesma pessoa que está lá na frente ministrando a aula para a gente é a mesma pessoa que também nos serve na mesa. Que legal, né? É a mesma pessoa que também nos abraça e também nos aconselha e também chora com a gente nos momentos de discipulado. Isso é muito rico. Isso que o Pedro está falando, para mim, pegou bastante agora, porque em Goiânia também, eu era de Goiânia, Goiás,
às vezes a gente está nos ministérios e a gente vai visitar outras igrejas, a gente vai visitar outras casas e a gente percebe que as pessoas, elas apenas falam do que elas aprenderam. E sempre foi algo que eu tive no meu coração, que é: Deus, eu não quero só falar o que eu aprendi. Eu quero falar o que eu vivi. Porque, cara, qual foi o coração de Elias? O que Elias testemunhou? Porque ele era alguém muito apaixonado por Cristo. O que Moisés presenciou? Porque Moisés viu muitas coisas. Moisés presenciou muitas coisas. Então, eles eram pessoas tão apaixonadas por Cristo que a única coisa que sobrou para eles foi testemunhar. Foi falar o que eles viveram com esse Deus. E isso queimava bastante no meu coração. Deus, eu não quero só ensinar. Eu não quero só falar algo que eu aprendi com Samuel. Eu quero também ter coisa para testemunhar. E quando a gente chegou aqui e a gente começou a escutar as histórias do pastor Josequiel, das histórias do pastor Carvalho, e aí a gente vai percebendo que é uma casa que as pessoas, elas testemunham, porque elas vivenciam isso. Eles não apenas ensinam, eles estão vivenciando no cotidiano. Não vivem de testemunho dos outros, né? Isso é muito ruim. Eu passei por isso uma grande parte da minha caminhada, que eu precisava falar dos testemunhos dos outros, porque eu não tinha testemunho para falar, e a gente precisa ser sincero para não inventar. Sim. Então, aqui é um lugar que a gente percebe que a igreja vivencia, e como agora eu faço parte dessa igreja, eu vou ter testemunho também para falar quando eu voltar, porque eu também vivenciei coisas. Então, acho que isso é muito importante. Essa casa tem nos preparado para nós cancelarmos o nosso tempo de contador de histórias e vivenciadores de histórias. Uau, que forte isso, hein? Pega esse forte. Pega esse forte, hein? Isso aí. Ó, como é que é? Fala de novo a frase. Fala de novo. Ele já esqueceu, nem lembra. Eu tenho TDAH, galera. Essa casa tem nos preparado para abandonarmos o nosso tempo de contadores de histórias e vivenciadores de histórias. Exato, é isso aí. É a questão do não viver só o testemunho dos outros, né? Ouvir um testemunho é muito bom, edifica a nossa vida, nos dá mais vivenciar, né? Ter a nossa experiência com Deus, isso te dá muito mais segurança para falar, né? A mãe do Samuel tá aqui também, a dona Anailda, abraço, né? Ela diz: cuidem bem do meu Samuelzinho. A gente está cuidando muito bem do Sam, né? Muito querido. Sim. Aqui. E Heitor, teu amigo, Heitor, isso aí. Amigos muito próximos, do Diego, homens de Deus também. Muito próximo, feliz por vocês estarem Eu na acredito live. também que o pastor Gleibson está olhando, né, lá do sertão. Que Deus abençoe grandemente, né, a galera que está aí nos assistindo. Que Deus possa, né, estar tocando a sua vida grandemente. Nós já estamos daqui a pouquinho, né, se encaminhando para o final do bate-papo. E se deixar, tem coisa para contar, né, galera? Nossa. Meu Deus. Temos histórias para falar, né? E isso é muito legal, porque se me motiva, sabe? Eu fico muito feliz em conversar assim com jovens missionários, com esse desejo, sabe, de fazer, de vivenciar algo em Deus. Isso me fortalece demais, assim. Eu fico muito impactada, sabe, quando eu vejo o que Deus tem feito na vida de vocês, sabe, quando eu vejo o desprendimento de vocês em estarem servindo numa base missionária, né, em ter deixado a família para trás para estarem aqui servindo, né, buscando algo de Deus, querendo realmente deixar de ser um contador de história, mas começar a vivenciar aquilo, né? Começar realmente a viver o projeto de Deus, né? No profundo, na intensidade, na entrega, na busca diária. E eu tenho certeza absoluta, né, que cada vez mais vocês vão ter mais histórias, né, para vivenciar, não só para contar, mas para vivenciar, né, Pedro? Minha mãe chegou na live, gente. Eu ia comentar, né? A dona Sônia, abraço, dona Sônia. Chegou a mãe do Pedro e da Carol, né? Sim. Que Deus abençoe. Gente, o Pedro tem outro dele, né? O Pedro é duplo. Clone. Ele tem um clone, gente. São bem dobrada. Eu entrei naquele perfil e falei: rapaz, o Pedro tem 2 Instagrams, meu amigo. Pedro tem um irmão gêmeo que é igual fisicamente, né?
fisicamente nossa, é muito, não sei se de personalidade, mas fisicamente é muito totalmente igual. diferente. Rapaz, se for de personalidade vai ser difícil demais. É muito amor desses dois, né? Sim, cara, e foi difícil pra gente. Tem uma foto que eu olho quase todo dia com o meu sobrinho. Tava eu e meu irmão conversando no quarto na madrugada antes de eu partir. E a gente estava chorando um no ombro do outro, que a gente sempre fez as coisas muito junto, sempre muito próximo, tudo que a gente ia resolver, tudo que a gente ia fazer. Inclusive, a gente aproveitou os últimos dias para ficar cada vez mais próximo. Mas eu sei que ele está aqui comigo. Que legal. E isso me fortalece, porque eu sei que Deus ele nos uniu por um propósito. E eu sei o porquê que Deus me trouxe e porquê que deixou ele lá. Sim. Entendeu? E eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe. Te amo, tá, meu mano? Ele tá lá, né, cuidando da mãe, do sobrinho. Inclusive tá com a minha avó também hoje, né, que teve que ir pro hospital. E, meu Deus, como eu tenho orado a Deus, porque eu sei que Deus vai honrar o meu irmão, cara, porque só Deus sabe como que tá a barra por lá. Sim. Mas Deus é fiel e eu sei que Ele tem cuidado de tudo. Com certeza, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar, né, guardando. A Carol, gente, a irmã do Pedro, ela também, né? A Carol tem um filho, o filho ficou, né? E eu até falei isso, eu disse, nossa, que legal, sabe? Porque na quinta nós cantamos um louvor, né? A quem tenho eu no céu além de ti, não há na terra quem eu queira mais que a ti. E aí eu mencionei sobre isso, né? Será que não tem? Sabe? Então, poxa, temos, né? O amor de mãe é um amor fora do normal, né? Amor que não tem como explicar, mas esse amor ele não pode estar à frente do meu amor por Deus. Então, realmente, sabe, vivenciar isso. Eu acho que esse louvor realmente tem que ser, né? Eu digo, cada vez que eu canto ele, eu digo, Senhor, que seja a minha oração, sabe? E que eu não venha cantar somente dos lábios, mas que seja uma vivência, né? Que nós possamos realmente ter esse desprendimento de estarmos, né, não negligenciando, porque não é isso, né? O deixar a família por um tempo não é negligenciar, não é isso, mas é eu dizer, não, as minhas raízes estão em Cristo, porque como falamos, somos peregrinos nessa terra, né? Então, quanto peregrinos, enquanto estivermos aqui, o nosso propósito é ganhar almas, é servir ao reino, ganhar almas, né? E é isso que nós precisamos fazer com toda a nossa força, com tudo aquilo que temos, que somos, é almas, né? E vocês, muito mais do que qualquer um aí vivendo nessa base missionária, eu acredito que é esse o desejo ardente do coração de vocês, né? É verem vidas transformadas, verem vidas rendidas ao Senhor, né? Mas para que isso aconteça, e às vezes eu acho que as pessoas talvez possam perguntar, mas para quê, né? Sair lá de Fortaleza e vir para um cantinho, uma cidadezinha pequena do Rio Grande do Sul, para que sair de tão longe, né? Para vir, não pode ir evangelizar, mas eu acho que antes de ir, nós precisamos, né? Antes de querer que alguém seja, nós precisamos ser. Sim. Então, antes de ir, nós precisamos realmente saber o que nós vamos estar levando. E isso é muito importante, que as pessoas entendam que a base missionária, ela forma um missionário realmente firmado na palavra, com algo a oferecer, com algo que vai mudar uma outra vida. Então, sim, é importante estar em uma base missionária, é importante estar em uma escola aprendendo o evangelho, muito mais, eu acredito, nesses últimos dias, né? Nesse tempo que estamos vivendo, onde há um evangelho com muita mistura. Sim. É muito importante aprendermos realmente o que está na palavra, não o que eu acho, porque o que eu acho não muda a vida, mas o que a palavra diz muda uma vida. O que eu acho não vai, né, tirar alguém do fundo do poço, mas o que a palavra diz, sim, vai tirar alguém do fundo do poço. Então, como que eu vou fazer isso se eu não sei o que a palavra diz? Eu acho, se tem uma frase que pode resumir isso, é agora, a gente veio aqui agora, tá? Pode resumir isso que você está falando, Júlia, que só sabe para onde está indo quem sabe de onde está saindo. E a casa ela é muito necessária para isso. Exato. Porque se você não reconhece, não respeita o lugar onde você está agora, você não vai conseguir esse lugar de honra para onde você está se deslocando. Isso. E quando você entende esse amor, essa graça, esse respeito, essa honra, sabe? E muitas vezes, como acredito que o Diego falou sobre isso aqui, sobre você pegar essa bagagem e guardar o que você já sabe para justamente você receber tudo de novo. E essa casa tem feito isso.
é como se fosse um reset, né? Isso. Tipo, o pastor Juliano Rimador, num dos cultos do Vida, ele falou sobre isso, que às vezes nós precisamos deixar com que o Senhor nos resete. Porque às vezes nós ficamos tão cheios das nossas convicções, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos e não deixamos que Deus trabalhe. E aí, quando nós entendemos que não é sobre nós, mas que é sobre Ele, que é tudo por Ele, para Ele, por Ele, nós entendemos isso. É esse reset. Eu acho que é isso que vocês estão vivenciando. Por isso que talvez, né, quando eu perguntei, tá, e agora? Como é que tá essa mala aí, né? E o que tem dentro dessa bagagem? Porque vocês deram um reset. Então, estão se permitindo aprender mais do novo de Deus, estão se permitindo, né, realmente a experimentar coisas novas no Senhor. E esse reset é fundamental para que as nossas convicções elas se deixem de lado, para que o Senhor trabalhe em nós, né? Sim, a palavra que o Senhor ele mais tem ministrado em mim nessas últimas semanas, e é o que eu lembro todos os dias, é aquela passagem que fala sobre Marta e Maria. Enquanto uma estava inquieta e muito atarefada e produzindo muito, a outra estava na melhor parte, ouvindo. E o Senhor, ele mexia dentro de mim e falava, agora é o momento de você parar, é o momento de você escutar, porque eu sempre fui acostumada a produzir muito, onde eu estava, na minha igreja local, muito. Então, eu estava sempre trabalhando, sempre fazendo algo, e eu acabava perdendo a melhor parte. Então, aqui foi realmente esse reset de para e escuta. Aprende tudo de novo. Porque aqui eu estou entendendo que servir e o relacionamento com Deus, eles têm um equilíbrio e é a mesma coisa. Enquanto eu estou servindo a igreja aqui, eu ainda mantenho o relacionamento. Mas antes eu estava um pouco perdida, em que eu só servia, mas na verdade eu estava perdendo a melhor parte, que era os pés do Senhor. Então, quando eu cheguei aqui durante o meu discipulado, foi o que eu ouvi. Foi exatamente essa palavra também dizendo, agora não é momento de tentar produzir, aparecer, é tempo de parar e escutar. E é isso que a gente tem vivido aqui. Firmando de novo o nosso coração na boa parte. E não somente na tarefa daquilo que nós temos que fazer na igreja, nas funções que o pastor nos coloca, nos cargos. Não, para, escuta e ao mesmo tempo você serve ao Senhor. Porque a gente não está aqui somente numa colônia de férias que a gente só escuta os pastores falando, mas nós estamos trabalhando todos os dias. Nós temos manutenção, nós ajudamos em todas as coisas que nos pedem, nós estamos trabalhando. Então eu vejo o Senhor nos dando equilíbrio entre trabalhar para Ele, mas também sentar e somente ouvir. Sim. Tem sentido muito isso. Eu também, isso aí que você falou foi muito forte. Tipo assim, eu também tenho muito isso, sabe, de sair de um lugar de ativismo. Acho que a palavra é essa, né? Onde quando a gente está muito fazendo várias coisas e esquece, sabe, de estar aos pés de Jesus. Muitas vezes já está no automático, né? No automático, você nem percebe, você já quer estar ali ligado no 220, fazendo aquilo e outro, e você esquece de parar e respirar, sabe, dizer, Jesus, eu ainda estou aqui, eu ainda quero ser seu amigo. E, tipo assim, acho que isso aí que você fala é muito importante, cara, que de estar nesse lugar onde a gente esquece o que a gente sabe. E a gente só quer estar aos pés de Jesus. Porque diante de Jesus a gente não sabe nada, né? Diante de Jesus as nossas habilidades de cantar, de pregar, de tocar, isso não importa. O que importa realmente é estar com Ele. Tipo assim, então Marta estava lá fazendo várias coisas, mas não era isso que Jesus queria. Era só aos pés, sabe? Estar ali perto dEle. Estar ali, sabe, aos pés dEle. Em um momento em que você apenas deita no peito de Jesus e diz, Jesus, eu quero escutar a sua voz. Esquecer, sabe, que você sabe fazer várias coisas, mesmo que você saiba, que você não saiba, mas estar ali nesse lugar de submissão ao Senhor. Acho que a palavra é essa. Julie, isso daí que ele tá falando, e agora eu vou honrar a vida do Bruno, porque, cara, a gente aprendeu tanta coisa com o Bruno na primeira aula que a gente teve. E a primeira coisa que eu aprendi aqui foi que eu não era apaixonado por Cristo, cara. Que eu não era apaixonado por Ele como eu apresentava para as pessoas que eu era pelo meu falar. A gente está percebendo aqui, e está nítido, está todo mundo alinhado, que a gente precisa realmente sentir saudade da pessoa de Jesus. Que a gente acorda assim e a primeira coisa que a gente fala é, cara, eu preciso falar com Deus, que saudade de Deus.
Que saudade do Espírito Santo. Acordar apaixonado, cara. Porque a gente escuta a história de Billy Graham, escuta a história de John Wesley, Charles Spurgeon, mas, cara, esses caras eram muito apaixonados. E aqui, pelo menos para mim, parece que esse amor, essa chama por sentir saudade realmente. Porque para mim, e eu comecei a comparar quando eu cheguei aqui Jesus a meus antigos relacionamentos. Porque eu tratava outras pessoas, cara, que saudade de você, mas Jesus, eu nunca disse um saudade para Jesus. Nossa, Espírito Santo, eu quero estar com você. E a gente negocia muito quem nós somos em Cristo. A gente negocia muito quem nós somos nele. E aqui, cara, o Bruno apresentando o Jesus que ele vive, porque é o que eu falei, não é a Bíblia que a gente lê. Exato. Mas é a Bíblia que a gente apresenta através de nós. E o Bruno, cara, ele apresenta um Deus que, você ouve ele falando assim, você fala, cara, eu também preciso ser apaixonado por esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus que esse cara está falando. Então, parece que todo mundo está alinhado, porque aqui não é uma chama que vai se apagar, porque é uma saudade que está sendo injetada na gente por Jesus, que a gente a todo momento precisa dele. Estamos falando aqui no podcast de Jesus, mas quando eu sair daqui eu preciso ter mais um tempo com ele. Então é muito palpável que em tudo essa casa está alinhando o nosso coração. Sim, verdade. Que legal. Verdade. E o Bruno é um dos que veio e ficou, né? O Bruno missionário lá do Equador, né? 10 dias. E veio e ficou. E tá aí, eu acho que 2 anos, se eu não me engano, um ano. 3, né? Isso, 2 anos, 2 e pouco, né? 2 anos não é 2 dias. E veio e ficou, né? Então, tem uns que vão ficar. Eu acredito que e sempre vai ter essa chama, sabe? E o amor por essa casa, né? Eu acredito que quem passa por aqui, né? Como a Justina escreveu ali, não sai da mesma maneira. Sai com uma semente, sai com algo, né, no seu coração, e mesmo que vá, vai sempre lembrar, né, de um cantinho de Shangri-La, e que Deus vem estar abençoando, né, grandemente a vida de vocês, que esse ano, né, seja incrível, que vocês vivenciem muitas coisas no Senhor. E eu tenho certeza que mais pro final aí nós vamos ter outros bate-papos e vocês vão me contar o que tem na mala. Hoje foi o reset. Hoje, quando eu perguntei, vocês, olha, é um reset, estamos aprendendo. Mas eu tenho certeza que ao chegar no final, vocês vão ter muita coisa para me contar. Amém. Sobre o que Deus vai colocar aí nessa bagagem de vocês, o que vocês vão levar. Então, entreguem tudo, né? Derramem tudo, entreguem tudo, vivam o profundo. Não tenham medo de mergulhar nas águas profundas do Senhor. Não tenham medo, sabe? E não é com as nossas habilidades. Talvez a gente pense assim, mas eu não sei nadar, né? Eu não vou mergulhar num lugar que eu não sei nadar, né? E às vezes na nossa vida cristã é assim. Nós temos medo porque não conhecemos, mas eu quero dizer para vocês, não tenham medo de mergulhar, porque o Senhor vai levar vocês a cada vez mais profundo nele. E tão profundo que não vai ter mais como voltar para trás. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus abençoe, né, cada um que está aí nos assistindo, que esteve conosco, que Deus possa ter tocado na tua vida, que Deus, né, assim como nós oramos aqui antes de começar, acenda uma chama missionária no teu coração. Eu quero deixar o convite para você que ainda não conhece a nossa igreja, né, a AD Ágape. Nós ficamos aqui em Atlântida, na avenida, na rua G61, né? G61 em Atlântida, né? Venha nos fazer uma visita. Nós temos culto no sábado e no domingo a partir das 20 horas. Quinta-feira nós temos célula aqui a partir das 20 horas e nós temos células em quase todos os bairros, né? De Capão, Xangri-Lá, Atlântida Sul, se eu não me engano, Capão Novo. Então, você que mora em algum desses bairros, nos procurem. Nós temos células nas quintas-feiras e aonde tem sido bênção, Deus tem se feito presente nas células. E fica o convite, venha nos conhecer, né? Venha conhecer esse trabalho. A nossa igreja é aberta 24 horas, sempre tem alguém aqui de plantão, inclusive à noite, né? Na madrugada fica aberta a igreja.
Então venha nos conhecer, você que precisa de uma palavra, né? Nós queremos dizer para você, você não está sozinho. Aqui tem um povo, né, esperando para amar e cuidar de vocês. Também gostaria de deixar um abraço aos nossos pastores, pastor Josequiel, pastora Karina, que voltaram de viagem hoje, né? Como falei, estavam em Bagé e chegaram de viagem, semana que vem já saem de novo para 15 dias, né? E nós ficamos morrendo de saudade. Então vamos aproveitar muito essa semana, né, em que eles estão aqui para ficar pertinho, porque depois é 15 dias, né? Com todos vocês aí fazendo a obra. Nós não, né? Mas tudo bem. Mas a gente fica com o nosso coração lá. Vamos morrer de saudade de vocês nesses 15 dias, mas eu tenho certeza que quando vocês voltarem, vou voltar aí com muita coisa para contar. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pedro, esteja orando por nós aí, orando por quem está nos assistindo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus e Pai da eternidade, Senhor, rendemos graças ao Teu nome por esse tempo tão maravilhoso, tão especial, tão precioso, Pai. Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, não para falar sobre uma experiência, sobre mais ninguém. Nós nos reunimos aqui para falar sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos nossos dias. E nós temos contemplado de perto, Senhor, aquilo que o Senhor não só pode fazer, mas o que o Senhor faz na vida de alguém, Senhor, que tem o coração disposto, Senhor, a abandonar tudo para seguir e cumprir a Tua vontade. Nós oramos para que tudo aquilo que nós falamos aqui, tudo que nós compartilhamos, oramos, Senhor, para que essa palavra hoje, em nome de Jesus, não vá, Senhor, sobre o coração das pessoas, meu Pai, como algo leve, mas atinja, Senhor, com um amor violento. Sim, e possa despertar corações ousados, corajosos, corações dispostos, meu Deus, a abrir mão de tudo, Senhor, para Te servir e cumprir Tua vontade. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos use como luzeiros nesse mundo. Oramos, Senhor, para que nós sejamos uma voz ativa para a nossa geração. Senhor. E que vidas e mais vidas sejam ativadas, Senhor, nesse tempo. Porque eu sei que o Senhor está fazendo, meu Deus, algo. E nós queremos estar inseridos. Nós queremos que o Senhor use as nossas mãos. Nós queremos que o Senhor use os nossos pés. Nós queremos que o Senhor use a nossa boca. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser amor aonde não tem amor, para ser, Espírito Santo de Deus, uma palavra onde somente há silêncio, para ser misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus, para ser a mão estendida, Senhor, para ser, Espírito Santo de Deus, o alimento, o pão na boca do faminto, e para ser água, Senhor, naquele que está sedento. E oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa fortalecer essa casa e todos os projetos, meu Deus, que envolvem esse lugar. Sim, Jesus. Essa casa é Tua, esse projeto é Teu. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dos pastores dessa obra. Sim, abençoa cada obreiro, abençoa cada aluno. Deus, que esse tempo de escola seja uma bênção. Sim, e que nós possamos viver momentos extraordinários, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nesse tempo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, papai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente. E galera, até o próximo podcast. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, galera.